Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast AFIA, onde a nossa missão é daqui do 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas, trazer o que está acontecendo de novidade aqui dentro, trazer as grandes lideranças, trazer os grandes palestrantes, pessoas que estão aí na evidência de tudo que está acontecendo dentro do Congresso e levar essa experiência justamente para o conforto da sua casa, de pessoas que não conseguiram estar aqui conosco e agora estão acompanhando o que está sendo falado aqui dentro, porque a nossa missão, como eu sempre digo aqui, é reproduzir conhecimento, é difundir conhecimento. Então, a gente acredita que quem não tem a oportunidade de estar aqui presencialmente por diversos motivos, hoje a gente tem essa plataforma que a gente consegue expandir. Então, a gente vai tentar trazer tudo que está por aí, acontecendo aqui nos corredores, para todo mundo que está em casa. Nesse episódio agora, nós temos mais uma convidada muito especial, que foi um pouco tempo atrás, pessoal, a gente precisa chamar a Milena, precisa ver, tá bom, vamos chamar a Milena. Nós temos aqui então a doutora Milena de Paulis. Ela que é médica pediatra, emergencista pediátrica dos tempos áureos, quando era residência em pronto-socorro. Exatamente. Isso aí é fonte de experiência. E trabalha hoje em São Paulo, tem toda uma questão de prática assistencial e também um olhar voltado para a gestão, experiência do paciente em hospitais privados. Só os privados que você está trabalhando? Não, o público também, no Hospital Universitário da USP. Tá no HC? Não no HC, no Hospital Universitário da USP, que é o hospital secundário. Tá, né? Então, fazendo essa atuação, então a gente vai conseguir também fazer esse entrelaço em relação à experiência do paciente, protocolos assistenciais e como a gente consegue unir as duas coisas. Perfeito. E eu vejo isso sendo falado muito aqui. Então, só para me apresentar de novo, meu nome é Lucas Rodrigues, eu sou médico emergencista e estou aqui como host do podcast AF. Então, doutora Milena, vamos começar. Faz diferença? Protocolo assistencial? Totalmente, né, Lucas? A gente, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. Nesse Congresso de Emergências Pediátricas, fazendo com que a nossa especialidade cada vez mais cresça e ganhe a importância que ela realmente tem. E, sem sombra de dúvida, os protocolos assistenciais, eles fazem parte da nossa prática. Principalmente na emergência, é muito importante a gente ter esses protocolos, porque eles fazem uma homogeneização das condutas. Então, você evita aquele viés de uma pessoa fazer de um jeito, outra pessoa fazer do outro, e isso somado a essa sistematização do atendimento, isso sem sombra de dúvida repercute no cuidado do paciente. E não só no cuidado do paciente, isso também gera valor, isso diminui custo para o hospital e você consegue fazer uma boa prática. Perfeito. Então, o primeiro passo é olhar para uma gestão, falando em pronto-socorro, que é onde nós atuamos, senhora, há mais tempo, e já com esse cargo de liderança, muito importante. Geralmente é um gargalo. Muito. Na sua realidade, esse panorama entre hospital privado e particular é dos dois também? O pronto-socorro é um gargalo de gestão? Sempre, né? O pronto-socorro é a porta de entrada, então, obviamente, é uma atividade muito extenuante, né? Emocionalmente muito intensa, e certamente hoje a gente precisa ainda muito da formação dos emergencistas, porque quem sabe no futuro realmente a especialidade seja realmente o emergencista atendendo no pronto-socorro. Hoje a gente ainda não tem essa realidade, talvez nos adultos um pouco mais, que vocês veem. Mas ainda estamos longe, professora. Estamos a caminho, mas estamos longe. Exatamente. Mas, então isso é importante porque o pronto-socorro, com essa característica, ele é um local de muito turnover de profissionais. Claro, então, rotatividade. A rotatividade é muito alta. Então, geralmente, o pronto-socorro, em média, um médico fica uns 5 anos, 6 anos e depois ele parte. Isso, uma média boa. É boa. Eu estou sendo bem otimista, mas na nossa prática dentro da pediatria, geralmente é isso, né? Mas tem essa rotatividade e por isso que os protocolos assistenciais são importantes para a gente, então, sistematizar esses atendimentos. Perfeito. Né? Vamos puxar um gancho, então, doutora Milena. Você me falou agora desse número de 5 a 6 anos. A minha primeira impressão foi falar, será? Eu acho que é menos. Uhum. Isso já ressalta a importância sobre uma coisa que, por que a sua opinião, por exemplo, é mais
importante e validada que a minha, porque você tem mais números. Então, falando em gestão, a gente tá falando em números. Indicadores. A gente tá falando em indicadores e números. Então, não importa a minha... Foi os 5, 6, eu estranhei. Fez, será? Depois eu pensei, não, ela tem números sobre isso. Então, por isso, então, a gente fala de gestão, a gente fala de avaliação, a gente fala de protocolo, a gente fala de a experiência do cliente, a gente fala sobre metrificação. Sim, exatamente. Aonde você percebeu que isso era importante? Isso, claro, quando a gente fala... Se a gente for... ver todas as partes que compõem o pronto-socorro, então, no nosso atendimento inicial, por exemplo, na nossa prática do dia a dia. Então, é importante não só os protocolos, mas ter os indicadores, né? As métricas, porque isso é importante, inclusive, para você levar para a gestão superior para melhorias. Então, num pronto-socorro, então, quantos pacientes você atende, qual que é a característica desses pacientes, quanto tempo eles ficam internados, quanto tempo eles demoram para serem internados do pronto-socorro para o apartamento ou enfermaria. Então, esses dados são muito importantes, inclusive, para você fazer planejamento de fluxos, né? Ótimo. Que exatamente esse, eu acho que é o nosso grande tendão de Aquiles. São os fluxos, porque a gente está vivendo agora, especialmente na clínica, na pediatria, a gente está vivendo uma questão de sobrecarga dos serviços muito grande, com horas de espera. A gente teve agora, hoje estamos aqui em abril de 2024, né? Estamos na época dos vírus respiratórios nas crianças, que superlotam os serviços, a dengue, né? Tanto nos adultos quanto nas crianças. Então, a gente realmente está vivendo uma época muito difícil. Se a gente não tiver essas metrificações e se a gente não tiver uma equipe unida para ajudar o pronto-socorro a melhorar o fluxo, a gente sempre vai entrar nesse ciclo vicioso de sobrecarga do serviço. Ótimo. Hoje, com esse papel na gestão e liderança, você continua tendo uma atividade assistencial. E isso é muito importante, porque o seu gestor ele não está no dia a dia, ele não consegue observar, às vezes, falhas e déficits que aquele plantonista sofre. Sim. Então, esse entrelaço, e é mais comum cada vez mais os gestores que estão de fora, porque aumentaram essa responsabilidade, e na minha opinião é bom que seja ocupada por um médico. Mas ou ele tem que estar de vez em quando, ou ter pessoas com a visão disso. Então, você que só é prática assistencial, sabe que você tem sim importância na gestão do seu hospital. Total. Você não é só um médico plantonista, você é o olhos e os ouvidos do gestor. Sim. Então, se o sistema tá ruim, muito é porque você não está conseguindo dar esse feedback também. Então, é importante esse olhar. Existe um termo em gestão hospitalar, não hospitalar, em gestão no geral, que a gente importa de vários lugares. O médico ele não é ensinado sobre isso, ninguém fala para ele sobre gestão. Muito ruim a nossa formação sobre isso, muito né? ruim, muito e é ruim. O que a gente faz, especialmente em emergência. Sim. Você se forma e vai ocupar cargos de liderança muitas vezes, na adulto e pediátrico. Então você tem que ter um olhar para isso. E tem uma coisa muito interessante sobre métricas, que não é porque é metrificável que é importante. Exatamente, isso mesmo, exatamente. O que é importante? Então, o que é importante? O que, de fato, você vai gastar pouca energia com uma resolução rápida. Lei de Pareto. Né? Exatamente. Então, isso é importante. Cada serviço, aqui eu não posso falar o que é o mais importante, mas é exatamente isso. Você entender no seu serviço o que é mais importante e o que você vai resolver a curto ou médio prazo, que aquilo vai ter impacto. Porque às vezes a gente quer fazer algo muito ideal. Só que esse ideal é mais difícil de você alcançar. Então, começar devagar, com pequenas melhorias, para você depois atingir o todo, né? Você disse da gestão, eu, na verdade, sou muito assistencial. E por conta dessa questão de gestão, onde a gente vê que hoje a gestão está crescendo muito, liderando, e justamente isso, às vezes os gestores não têm a visão médica, né? E eles têm a visão do macro, e tá tudo bem. Mas essa visão médica é importante. Então, eu recentemente concluí meu MBA, eu fui procurar essa formação, porque quando você é muito assistencial, você enxerga mais o micro mesmo. Então, você vê as dificuldades que você tem lá, mas o gestor, de uma forma geral, ele tem que pensar no macro, então ele tem o hospital inteiro para pensar. Mas, é exatamente o que você falou. A construção da gestão não é só de uma pessoa, é de uma equipe. Quando a gente fala equipe dentro do pronto-socorro, é equipe multidisciplinar.
multidisciplinar, ou no hospital inteiro. Então, tem que ter um representante da assistência, tem que ter um representante da enfermagem, tem que ter, inclusive, representante o paciente. Então, Legal. o paciente também é muito importante nessa visão. Ontem mesmo aqui, a gente estava fazendo uma mesa sobre protocolos institucionais e a visão dos médicos que estavam lá, várias perguntas, né? E no final, a circulante da sala, que ela estava só ajustando ali, indicando as pessoas onde sentar, no final ela veio falar: doutora, sabe o que tinha que ter no pronto-socorro quando a gente chega? Informação de quanto tempo a gente vai ficar esperando. Tinha que ter um painel, porque se tivesse um painel ali falando pra gente quanto tempo eu vou esperar, aquilo acalma a gente. Veja, é uma coisa básica, simples. Então, quando você me perguntou o que fazer, é uma visão simples essa. Você já melhora a experiência do paciente com isso, você já acalma principalmente quando está muito movimentado, então o paciente já chega, já está lá avisando: olha, você vai esperar 4 horas para ser atendido, e aquilo já acalma, né? A mesma coisa é muito comum a classificação de risco na grande maioria dos hospitais, né? E ontem, a deficiência maior, quando a gente estava falando de protocolos institucionais, então a gente tinha preparado uma série de discussões sobre protocolos, métricas e tudo mais, foi a deficiência de triagem. Então, claro, todos falaram, queriam saber muito sobre triagem. E isto é uma primeira fase. Então, se no seu hospital você não tem a triagem, já o fluxo fica totalmente comprometido. Então, esta visão também do paciente é muito importante, que a gente não tem muita prática de ter esse ouvido. Geralmente, nos hospitais, existe o SAC, né? Então, você tem ali o SAC, e isso ajuda você a ir melhorando a situação ali. É a fonte de feedback. É a fonte de feedback. Ali no fim, o paciente, o cliente, enfim, da forma que você encarar, o hospital público e privado, é a mesma situação. E essa questão do aviso visual foi uma coisa que a gente falou muito aqui ontem também com o professor João Carlos, que a gente falou sobre superlotação. E ele citou de forma muito adequada, a gente está trazendo cada vez mais para o departamento de emergência a visão do aeromobilismo, da aviação. Isso mesmo. Ele comentou: se alguém atrasa um voo 15 minutos, ninguém reclama. Exatamente. Aparece lá, mudou o portão, ninguém reclama, porque é visual. Tá o tempo inteiro. Então, você conseguir essa comunicação e antecipar, porque o paciente, ele chega com uma expectativa: eu estou mal, se ele tá no pronto-socorro, ele precisa de uma ajuda. Perfeito. Ele tá mal. E aí ele recebe a pulseirinha verde. Eu brinco assim com os amigos, vão no hospital e falam: ih, se a pulseira verde deu rolo pra você. Exato. Então, que é uma questão de gravidade, a maioria dos hospitais usa Manchester, não sei se é essa que a senhora tem de maior experiência. Sim. Que é um protocolo de triagem que vai definir verde, amarelo, laranja, vermelho, enfim, quanto tempo aquele é o objetivo do atendimento. Sim. Né? Então, a gente dá, sim, prioridade pro paciente. Se você recebeu a pulseirinha laranja, tem uma coisa boa, você vai ser atendido rápido. Mas, é um quadro mais ruim, grave. Né? Então, eu prefiro esperar um pouquinho com a minha ficha amarela. Exatamente. Eu acho que se eu fosse escolher amarelo. É o meio termo, eu escolheria amarelo. Exato. Uma dorzinha vai ser rapidinho, a prioridade não tá tão ruim a situação. E essa questão da triagem, Lucas, a integração também é muito importante dos sistemas, né? Então, no serviço particular, privado, claro que você tem a triagem e é ali que você vai estar, né? Não tem muito o que você orientar. No serviço público, então, a integração seria muito importante dos centros hospitalares com as unidades básicas de saúde, os AMAs. E isso... Arrepiado de escutar. Exato. Então, o que acontece? Hoje a gente não tem esse sistema integrado. Então, a gente tem uma questão de falha de integração de informação. E isso já é uma preocupação do Ministério da Saúde, mas a implementação é muito difícil por uma questão de custo. E a gente sabe toda a dificuldade que a gente tem. E além do custo da pluralidade dos serviços. Exatamente, né? A característica de cada serviço. Mas a gente não pode... é difícil, não pode desistir. Você consegue fazer pelo menos um mínimo, né? A gente tem em São Paulo um sistema público, obviamente, gerenciado por um grande hospital de São Paulo,
onde você tem uma integração desse sistema público com todas as unidades básicas através do prontuário eletrônico. E aí, quando o paciente chega na triagem, e ele é classificado como verde e azul, automaticamente a rede básica dele é avisada e esse paciente é direcionado para o atendimento nessa rede básica. Então, isso daí é um exemplo muito importante de integração e de ajuda mútua a desafogar os fluxos e não sobrecarregar o pronto-socorro que a gente sabe, né? 80% dos atendimentos de pronto-socorro não deveriam estar lá. Uhum. E isso é muito ruim porque o cuidado com os pacientes que realmente precisam fica defasado. Uhum. Então, a equipe fica extenuada, tanto médica quanto de enfermagem, burnout. Então, olha quanto que isso implica no atendimento e na grande maioria dos serviços públicos a gente não tem isso. Algumas portas fechadas, né, referenciadas, que o paciente pode chegar lá com uma queixa verde, você fala, aqui a gente está fechado para atendimento, o senhor procura um posto ou um AMA, mas você joga ele para onde? Né? Uhum. Eu comento que a gente joga ele na nuvem, né? Uhum. Você vai para o AMA, não deveria ser assim. Qual AMA, em que momento, quem que vai te atender, aonde você vai, é essa que te conhece. Exatamente. Então, faz parte de quem é de pronto-socorro e de hospitais de grande referência funcionar como a referência, né? Uhum. Você fazer esse papel da referência para justamente você melhorar a saúde e você dar qualidade para esse paciente, melhorando aí a satisfação dele também, né? Perfeito. E você entende que os protocolos institucionais têm um papel importante nisso? Muito por conta dessa padronização do cuidado. Além dessa padronização do cuidado, não é só o médico vai ter que fazer dessa forma, mas a padronização do cuidado entra naquela questão da medicina baseada em valor, né? Onde você tem a pertinência do cuidado, né? Uhum. Que vai influenciar em fluxos e custo, porque quando você faz um gerenciamento, né, de métricas, de indicadores, isso faz com que você tenha a melhor prática. E quando você fala, grandes hospitais têm dinheiro para fazer isso, concordo com você, então você consegue dar mais sustentabilidade à sua prática, mas você pode muito bem adaptar a melhor prática no serviço público também. Então, se, por exemplo, para um IAM você usa um stent protocolado no seu serviço que vai liberar a medicação, né, colocando esse stent, mas no serviço público você pode colocar o stent que não libera a medicação e você salva muitas vidas com isso, né? Acho que hoje em dia até tem os stents farmacológicos na maioria dos locais. Acho que um exemplo prático também é sobre usar clopidogrel ou usar ticagrelor, por exemplo. A gente sabe que ticagrelor é melhor, o privado vai usar, mas o clopidogrel também tem muito benefício, também vai cumprir seu papel. Exatamente, e você salva vidas, quer dizer, você pode deixar algumas, mas você consegue fazer uma política pública adequada para aquela sua situação, e aí você melhora, inclusive, o custo, porque isso a longo prazo, se você não tiver esses protocolos, o que acontece? Você não tem a sistematização, você implica em mais complicação, isso implica em mais internação, em mais uso, e isso vai aumentando o seu custo, né? Professora, a senhora hoje ocupa 2 papéis em hospitais completamente diferentes, um privado e um público. O que você sente que é diferente entre os dois? Eu acredito que quando o público é um pouquinho mais complexa, essa questão de mudança de ideias, né? Uhum. Então, às vezes, no público. Então, por exemplo, no privado, quando você tem toda uma organização, uma sistematização e vem uma indicação de que hoje a gente se baseia nas melhores práticas e em conjunto você define, aquilo é mais fácil de implantar. No público, às vezes, existe uma questão, é difícil, é muito caro. Então, são tantas barreiras e tantas dificuldades para você conseguir realizar aquilo, que as pessoas vão desistindo e fica mais no mesmo. Uhum. Acredito que fica muito na zona de conforto, mas nós temos tido exemplos de serviços públicos de excelência. Ontem eu fui conhecer aqui o Hospital da Criança.
eu fiquei maravilhada. Aquilo sim é um exemplo de gestão, tanto unindo os profissionais, os gestores de fato e os pacientes. Você percebe ali uma construção, inclusive arquitetônica, né? A arquitetura daquele serviço é totalmente funcional. Se vê que ali teve pessoas que sofreram, então a história é bonita, né? São de pais que tiveram crianças oncológicas e que se uniram para construir este hospital. E você vê a limpeza, a amplitude daquilo, os protocolos que se tem lá, a alegria das pessoas que trabalham lá, tudo é feito com muita humanização. Então, a gente tem exemplos sim, e esses deveriam ser exemplos seguidos e que a gente vê que é possível. A senhora teve a oportunidade de conversar com o pessoal que implementou esse serviço? O que eles sentiram e como foi o caminho deles? E também, claro, da sua experiência no hospital público, o que você consegue trazer do particular, do privado e jogar para o público e ser efetiva? Eu não vou falar exatamente a história do Hospital da Criança, porque eu não sou daqui, mas o que me contaram, eu absorvi dessa visita que nós fizemos ontem, foi justamente isso. Foi uma união de forças, é uma ONG, né? Então, quer dizer, não tem ali objetivo financeiro. O governo não tem a participação ali, então são um grupo de pessoas e de patrocinadores que... Me parece que são 8 patrocinadores ali que eles investem. Não é fácil, eles disseram que sempre é uma batalha muito grande, sim, mas assim, essa batalha não pode ser perdida, porque realmente eles estão fazendo muita diferença aqui na região. Professor, nas ambas experiências que você tem como profissional, o que o paciente gosta? O que o paciente valoriza? Ser bem atendido, né? Ser reconhecido como indivíduo, né? Tá bom. Porque às vezes, você pode ver isso na prática. Muitas vezes, não é a melhor excelência do cuidado que deixa o paciente satisfeito. A melhor experiência desse paciente é o acolhimento que você dá a ele, a importância que você dá à queixa dele, né? Ao sofrimento dele, explicar as coisas de uma forma muito humana. Às vezes a gente é muito técnico e esse projeto de experiência do paciente, ele é muito importante, a comunicação dentro do pronto-socorro. Eu acho que das áreas do hospital, onde a gente tem uma fragilidade muito grande é o pronto-socorro, porque assim, é um paciente atrás do outro, então às vezes você está cansado, você tem outros pacientes mais graves, tem aquele paciente que não está lá com uma queixa que deveria estar lá, então isso vai criando um desconforto. Uma contra-referência. Exatamente, e aí às vezes você não dá às vezes você entra até naquela, puxa, não era para você estar aqui, né? Às vezes, não, e o seu não verbal, né? Então, essa questão da comunicação é muito importante, então... A gente já tem serviços muito fortes nesse sentido, já vem a importância de se ter isso. Então, para o cuidado do paciente, mais do que o assistencial, que isso é essencial, uma boa prática, mas a comunicação e o acolhimento, isso é o que mais... eu acho que isso é 80% da cura dele. Quando você vai no médico com uma angústia, né, claro que não é a gravidade, mas uma angústia mais simples, só o fato de ele ver que você ouviu, de que você deu importância, aquilo já acalma, já melhora. Exato. Métrica principal que muitos objetos de gestão e hospitais utilizam é o NPS. Para quem não conhece, né, o Net Promotion Score é aquele que a gente vai fazer na base do cliente, na base do paciente, vai avaliar ali uma nota de 1 a 10, onde se ele coloca 9 a 10 ele é positivo, ótimo, 7 a 8 é neutro, abaixo de 6 é detrator. Detrator, isso. Então isso é um índice que foi já testado, validado em vários aspectos para um potencial indicador de sucesso de avaliação dos pacientes. Sim. Simples de fazer e por isso tão utilizado. Então você recebe o e-mail lá, avalie de 0 a 10, seja sincero que é aquilo que usam por aí. Exatamente. Seja sincero real, né? Seja sincero real, realmente passa a sua opinião, aquilo vai ter valor ali, é como a gente avalia em muitos aspectos. Tudo que eu já tive acesso, eu nunca fui gestor de coisas de hospitais. Sim. A experiência com outras coisas. A principal métrica que já me foi falado dentro do hospital é tempo de espera. Isso é verdade? Total. Olha, tanto é real que ontem
aquela senhora da sala que estava ouvindo a palestra, ela veio falar, doutora, se tivesse um painel falando quanto tempo que eu ia esperar, estava tudo certo. Né? Então é exatamente isso, o tempo de espera é crítico e é um motivo de mais saque, né? E de animosidade dentro da sala de espera, né? Então aquela coisa, então o paciente não saber o que está acontecendo, então muitas vezes o que acontece no pronto-socorro? Você está lá e o paciente está vendo um monte de médico andando para cima e para baixo e não chama. Por quê? Você está reavaliando, tem paciente. Se você entrar da sala de espera para trás, tá o caos igual tá lá fora. Só que o paciente não tá vendo isso que tá esperando. E ali vem um monte de médico entrando e saindo da o médico sala. Tá lá tomando café. Exatamente. Tanto é que, às vezes, muitos pacientes entram e perguntam, quantos médicos estão atendendo aqui? Então, se tivesse, e ela disse isso ontem, eu achei fantástico, se tivesse o tempo de espera, quantos médicos estão atendendo? Qual o nome desses médicos? Isso dá uma paz, uma tranquilidade, porque mesmo assim eles reconhecem, falam assim, nossa, está trabalhando, está chamando os pacientes e tudo mais. Mas eles não sabem o que tem da porta para dentro. Então... E lá que escondem os mistérios. Exatamente. Então, sem sombra de dúvida, o tempo de espera é muito... São dois, né, indicadores principais, o tempo de espera e comunicação. Ótimo. E esse ponto da comunicação, professora, eu também vejo, e em hospitais que eu trabalho, eles falam que o principal componente que faz um detrator virar um indicador, né, sair lá do ponto negativo, é o atendimento médico. Sim, exatamente. Então, se o paciente ele aguardou, ele tá bravo, que ele tá esperando há muito tempo, se você ficar esperando, você também vai ficar... Não vamos entrar agora sobre razão, não razão, motivos, claro. Mas é chato. Sim. Sem dúvida. É chato. Sem dúvida. E a gente mesmo, quando tá como paciente, quando começa a esperar muito, também começa a ficar... E também como médico, estamos incomodados em demorar. Sem dúvida. Porque o paciente também entra... Quantas vezes você tá tendo porta e entra um paciente já bravo? Oh, bom dia pra quem? Tô esperando daqui a 2 horas. Exato. E aí é que entra o nosso controle e o nosso treinamento de comunicação. Porque você não pode entrar nessa vibe igual do paciente. Seu dia pode estar horrível, você tá com 800 pacientes graves lá no fundo, mas você tá olhando para aquela IVA simples que vai ser... Exato, porque para ele, o problema dele é esse. E é maior que os outros. Total, é um nariz escorrendo com febre, isso é muito grave para ele. E se ele chega, tá bravo por quê? Então, a gente, se entra nessa mesma vibe, aí começa a discussão, aí começa o NPS baixo, e aí a sua consulta, que ia demorar 5 minutos, vira meia hora, porque aí ele quer falar com o coordenador, e que ele tá ali. Então, este é a importância do treinamento de comunicação, de ter uma equipe que faça isso dentro do seu serviço, porque você tenta melhorar esses processos que nem sempre são fáceis, não estou falando que aqui, isso vai ser maravilhoso, não. Mas aí é o que a gente falou no começo, o acolhimento. Acolheu, já acalmou 80% do seu paciente. E ter esse entendimento que o médico ele é o único que consegue reverter um detrator em um paciente apoiativo ali positivo é importante. Sim. É um desafio. É um desafio. É um desafio, sim. A gente não pode falar que não. Eu tô no dia a dia ali, a senhora também. Às vezes é complicado. Muito. É complicado. Inclusive, nesses treinamentos de comunicação, existem formas de você receber o paciente. Então, esta pergunta, tudo bem, você já tira do seu vocabulário, porque não tá tudo bem se ele não tava lá. E para você evitar esse tipo de resposta que você tem. Oportunidade para tomar uma. É aquilo que a gente fala, levantou, o paciente cortou, né? Ok? Você levanta a bola, ele corta. Então, assim, o que te trouxe aqui, né? O que eu posso resolver, o que eu posso... qual o seu problema em relação ao que você trouxe aqui. Então, são outras coisas que a gente pode usar, né? Na experiência do paciente, com certeza, usar essa parte da neurociência e neuromarketing também para a gente conseguir fazer a comunicação efetiva. O médico que não se atenta a isso está atrás. Com certeza. E a gente está falando muito sobre isso, sobre a importância do tempo de espera, sobrecarregar toda a equipe. Por que não temos mais gente? Porque o problema não é ter gente, né? Porque ter gente... às vezes implica em ociosidade e você não melhora aquele fluxo. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, é um conjunto de organizar na hora de construir um pronto-socorro, ver realmente a funcionalidade daquilo. Então, existe uma equipe que faz isso, ela cuida fluxos.
não sei se você já viu tem um filme sobre como foi feito o McDonald's, o protótipo da construção. Já vi. Exatamente. Então lá você vê quantas vezes eles na prática fizeram para acharem os fluxos ideais para você... É uma orquestra, né? Exatamente. Então, tem hora que um batia no outro para fazer... Eu lembro dele girando a prateleira. Exatamente, assim. Entendeu? Então, um batia no outro até eles fazerem os fluxos, que é o espaguete, né? Que é a teoria do espaguete. Por que isso é importante? Porque você diminui deslocamento dos profissionais, né? Gasto de tempo, vai para lá, vai para cá, entra. Então... A construção do espaço é muito importante. Então, você já tendo isso daí, você já existe nesse processo contar quantos passos esse profissional deu a mais no dia. Né? Então, você construir isso é muito importante. Então, e fora toda essa questão, para você fazer isso demora muito. Então, como é que a gente pode fazer então diferente, né? Existe, e eu acho isso muito interessante, que é o plano de capacitação plena. Então, o que é o plano de capacitação plena? É o PCP do Lean? PCP do Lean, exatamente isso. Tá bom. O que acontece? A gente não tem como resolver o alto fluxo do pronto-socorro assim prontamente. E o PCP é uma forma de você tentar fazer isso. Na pediatria é um pouco mais difícil, porque o PCP exclui crianças e idosos, né? Mas sim, a gente tem casos que são muito simples e que você pode sim utilizar. O problema do fluxo do pronto-socorro, da superlotação, não é do pronto-socorro. O problema da superlotação é do hospital como um todo. Então, todo mundo tem que fazer uma força-tarefa para desafogar esse fluxo, mas não para desafogar só para os profissionais de saúde, é para o cuidado do paciente. Mas, certamente, é uma questão que precisa de muita conscientização, muita vontade, todo mundo trabalhando junto, porque no plano de capacitação plena, o que se faz? Você distribui os pacientes nos andares do hospital. Então, por exemplo, clínica médica tem um paciente lá que está esperando para terminar antibiótico de pneumonia. Na pediatria tem uma criança com celulite que está esperando tomar antibiótico. Está super lotado, pronto-socorro mais de 100%. E aí, o que você faz? Você transfere esses pacientes para o andar, no máximo 2 pacientes por andar, né? Ou dependendo da estrutura, né, do hospital. Por isso é importante entender o serviço. Exatamente, a característica de cada serviço. E aí você deixa esse paciente no corredor da enfermaria ou do andar. Eu tô adorando. Eu, emergencista, eu tô ligando pros clínicos agora. Você vai ter 2 subindo, brother. Tem que ser muito orquestrado. Porque assim, não é sobe. Não. Isso tem que ser feito junto com a diretoria, junto com os multiprofissionais, porque na hora que isso acontece, imagina, vai jogar o paciente para mim. Porque não quer lá, se não cuida lá, aqui também não vai cuidar. Não é nada disso. E aqui o laboratório tem que estar junto, porque liberar resultado críticos de exames críticos e tudo isso. Então, neste plano de capacitação plena, você tem o acionamento de acordo com a sua saturação no pronto-socorro. Então, 90% já está bem crítico. Então, aí você já tem que... Você não tem que esperar chegar na catástrofe. Uhum. Na hora que você vir... Estou chegando a 90% da minha ocupação aqui no PA. Aí isto é feito uma reunião, que a gente chama o Safety Huddle, né? Que é a reunião para você ver quem são os pacientes, quais são as previsões e os cuidados que têm que ser feitos. E aí se escolhe e se aciona esse plano de capacitação plena. Uma coisa importante, professora, que eu vejo na prática assistencial que me ajuda muito, e os serviços que fazem isso tem muitos ganhos, é ser visual para o médico também. Médico e equipe. Exatamente. Por exemplo, eu não preciso ficar olhando no sistema se saiu o resultado. Saiu o resultado, apita num prontuário, tem uma tela, saiu o exame, pronto, eu olho. Senão você fica o tempo inteiro, será que saiu? E olha, aí saiu há 1 hora, você não viu porque você está atendendo outro paciente. Então, se você olha para a tela, tem lá o nome do paciente, exames feitos, exames colhidos,
resultado pronto, você reavalia esse paciente. Exatamente. Então, ser visual pro paciente e pra equipe. Exato. Também E integrado, né? Porque isso, então tem um paciente crítico, você mandou pro laboratório, o laboratório já te manda, ele te mostra diretamente, você não precisa ficar ligando para saber saiu, não saiu, né? Então, essa integração é importante. E hoje a gente está na era da inteligência artificial. A gente está na era da inteligência artificial e tem hospital que nem prontuário eletrônico tem. Tem hospital que nem triagem faz. Então, a gente tem que se conscientizar, porque a inteligência artificial não é só para quem tem dinheiro. Não, a inteligência artificial está aí na internet. E, professor, um ponto sobre inovação, que a gente sempre, nós estamos aqui discutindo do alto nível, de subir o paciente para enfermaria, de tal coisa, mas se o serviço ainda não tem, por exemplo, prontuário, você não tem que estar brigando por esse... Não, o que eu quero dizer é assim, você não tem que brigar por esse passo que nós estamos discutindo, você tem que brigar pelo passo inicial. Isso, exato, do básico. Então, inovação é do seu serviço, é a realidade do seu serviço. Então, se simplesmente não tem um gestor de fluxo, faça um gestor de fluxo, não crie um novo protocolo institucional maravilhoso. Que ninguém vai usar. Deixa para um hospital que já está naquele nível lutar essa guerra. Essa guerra é deles. Exatamente. A guerra sua é modelar. A construção é do seu serviço. E essas novidades que a gente está falando aqui já foram feitas em algum lugar. Muito. Então, olha como... E validadas, né? E validadas. Então, olha o que deu certo por aí. Exato. E replica na sua realidade. Na sua realidade. Isso é inovação. Inovação é trazer o que funcionou em algum lugar ou em outra área para dentro do seu serviço. Adaptado, né? Adaptado para a sua realidade. Então, exatamente. Isso vai no contexto de avaliação do paciente. Uhum. Estamos com o horário já apertado. Quero falar mais 1 hora contigo, mas vamos continuar para a gente direcionar lá para o final. Uma percepção, eu quero da sua visão, é esse entrelaço entre público e privado. Eu sinto na minha prática que muitas vezes no particular eu sou um pouco mais amarrado para manter esse paciente no hospital. Uhum. Como fica essa relação entre agradar o cliente e ser um profissional em evidência? Uhum. Eu já tive em hospital privado uma experiência, por exemplo, de conduzir ele da forma que eu julgava mais adequado cientificamente, totalmente embasado, e receber uma ligação, esse paciente tem que internar. Eu falei, ele não tem que internar. A minha resposta foi essa. Ele vai internar. E porque ele queria ser internado. Ou o paciente chegou, ele olhou para mim e falou, eu quero ser internado, eu vim aqui para ser internado. Como é fazer isso? Como é o posicionamento que a senhora considera ideal? E eu sinto que a gente sim tem que preocupar com a experiência do paciente. Mas a minha percepção é que a decisão é médica. Uhum, sempre. E a gente... É difícil porque a gente está falando num hospital privado que precisa de paciente internado. Uhum. Precisa ter gente nas enfermarias. Porque, no fim, o capitalismo vai precisar disso. Uhum. Como que você vê esse ponto? Até onde nós vamos ser 100% embasados que o paciente... Ele adora exame. Uhum, isso me incomoda de uma forma absurda. Sim, exatamente. O cuidado, na verdade, e a decisão é compartilhada, ok? Quando é só o médico que decide, por decidir, é igualzinho na gestão. Quando vem top-down, a gente fica incomodado. Mas por que eu tenho que fazer isso? Quem disse? Uhum. Ninguém te explicou por que tem que ser assim. Uhum. Quando você compartilha as decisões, isso na minha prática... Olha, eu sou pediatra, ok? Já tá mãe, automaticamente vó, compartilhado. Pai, tia, cachorro. Todo mundo na consulta, né? Então, o que é importante? Conversar e mostrar para o paciente os riscos e benefícios. Mas nada deve fazer com que você mude a sua conduta em relação a vontades que você acredita que aquilo vai ser maléfico para o paciente. Ok? Então, por exemplo, a internação, então você tem que falar o que implica a internação. Você vai internar, você vai estar exposto a infecções, né, que seja intra-hospitalares, você vai estar exposto a iatrogenias eventuais, porque é uma dipirona, mas aí eles vão fazer uma morfina em você sem querer. Por erro. Acontece. Acontece, ou às vezes funciona errado, machucando uma punção. A punção por si só. Imagina na pediatria. Sim. É muito comum na pediatria os pais, por conta de diarreia e vômitos, quererem soro na veia. Um adulto é igual. Exato. E aí, o que acontece? A criança, particularmente, diferente do adulto ele tem ali a veia, tá tudo certo. A criança
Olha lá, é gordinha. É um Até momento. Exatamente. Então, é um estresse para a criança desnecessário. É um estresse para os pais, porque depois eles começam a ficar nervosos, porque mesmo... Aí vem o sentimento de culpa, porque fui eu que pedi, né? Dos pais. Então, quando você mostra isso, eu não tenho dificuldade nenhuma na minha prática. Nenhuma. E eu sou totalmente acadêmica, empática, assistencial, e tá tudo bem. Então, a gente tem que perder um pouco isso, e quando as coisas, a conduta não é a melhor no sentido de tá muito fora, você tem que falar isso para o paciente, né? Então, você tem que explicar os prós e contras. E agora, existem aquelas internações que às vezes você vê que ok, mais ou menos a mãe tá muito insegura, por exemplo, e aí o cuidado vai ser comprometido. Você vê que o cuidado tá ruim. Ou ir para casa não vai conseguir estar segura de cuidar daquela criança. Exatamente. Então, e você vê que a criança, de fato, mereceria ali um apoio. Então, a gente faz. E eu sempre falo assim, então nós vamos... E outra coisa muito comum, que elas... eu não consigo dar remédio por boca, ele vomita tudo, tem que ser na veia. Você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar via oral e nós vamos te ajudar nisso. A enfermagem vai te ajudar a dar de uma forma melhor. Vamos tentar? Ok, então você compartilha isso, tá bom? Educar e na função de educador. Exatamente, o tempo todo, né? Não entrar porque o paciente quer. Isso não é o melhor cuidado, isso não é uma prática adequada. O que acontece muitas vezes é uma prática deturpada da saúde suplementar. Do tipo, eu preciso... Não é nem da saúde suplementar, né, coitados? Porque eles são super sobrecarregados, com custos que às vezes não seriam necessários, porque os protocolos gerenciados também vão ajudar nisso, né? Você diminuir essa questão. Mas às vezes a gestão, o hospital tá vazio e eu preciso internar. Ok, mas vamos ver alguma outra forma para a gente não precisar submeter o risco do paciente a uma internação que não tem necessidade, né? Como é... A última pergunta, prometo. Tá bem, tudo bem. Em relação a nós, no departamento de emergência, em relação com o médico assistente. Liga pro cara interna que eu vejo amanhã. Sim. Como é feito isso? Isso é muito complicado, né? Então, é claro que quando essa situação acontece para a UTI é mais fácil, porque aí vai ficar na UTI. A questão pacientes, se o paciente está estável e no seu julgamento está tudo bem também, né? Porque a gente tem que compartilhar também com o médico assistente, ok? Mas essa é a importância também da instituição ter uma diretriz para o corpo clínico, bem determinada, porque é regra. Se ele entra no hospital e sabe que aquilo é regra, que ele tem que ver o paciente quando é internado, é regra. Se ele sair daquela regra, ele vai se entender com a... Mas o paciente é sempre o nosso cuidado. Se você manda um paciente instável para a enfermaria, então você já está mandando errado. Não, porque isso ele não está entra em instável, consideração. né? Mas em relação ao assistente, o hospital tem que ter um posicionamento em relação ele a tem um isso. regulamento, né? E você tem que estar escorado pela instituição. Teve situações, isso é importante, como o corpo clínico vai ser orientado. Já tive situações, por exemplo, o paciente mandou uma mensagem para o médico devia estar ocupado, atendendo e falou, vai para o pronto-socorro ser internado. Cheguei lá, avaliei o paciente, não tinha nenhum critério de internação, completamente estável, era medicação para casa. Falei isso pro paciente, o cara falou, não, meu médico falou que eu vou internar. E não foi embora. Sim, e aí é isso que a grande maioria dos hospitais não tem essa prática de você ligar para o titular do paciente. Este contato é muito importante, mas ele tira 70% da sua responsabilidade. Então, eu trabalho num grande hospital de São Paulo, referência, o melhor da América Latina, 32º do mundo. Conheço bem. 32º do mundo, melhor, um super hospital, e que a gente tem todos esses regulamentos, isso facilita demais. E tem uma equipe da prática médica que cuida de todos essas questões, né, de adversidades, né? Sim, gestão de risco. Isso, para que esses médicos... E aí, aqui nesse hospital, a gente liga para o titular.
ó, tô aqui atendendo, nesse caso, estou atendendo o seu paciente, eu entendi que você pediu para ele vir aqui colher desses exames, mas a minha impressão é essa. Acho que daria pra gente esperar. O que você acha? Compartilha. Professor, eu tento fazer isso muitas vezes, e o que eu percebo, é importante que essa equipe, quando você me disse de rotatividade 5, 6 anos, e na adulto talvez seja menos, muitas vezes o médico assistente ainda tem a visão do quem tá na emergência ser o cara que não tá preparado para aquilo. Exatamente, então ele desconfia daquele profissional. Sim. Então você que tá na emergência e vai ficar na emergência, desenvolve primeiro, seja competente. Sempre. E mostra isso pro médico assistente, no sentido, eu estou discutindo, eu não estou discutindo com um cara que tá desconhecimento. É um caso cardiológico, cara. Isso. Recentemente teve um caso que discutiram por telefone na madrugada, ligou pro paciente, ligou pro médico cardiologista, e não, interna que eu vejo amanhã. Eu cheguei de manhã, avaliei o paciente, era uma síncope, completamente vasovagal, eletro completamente inocente, enfim, tinha todo feito um screeningzinho, conversei com o paciente, história clínica, aquela coisa. Liguei pro médico assistente, esperei dar um tempinho, liguei umas 8 horas, pra não falar que eu liguei muito cedo, pra não ficar bravo comigo. Isso. Umas 8 horas, falei, não, aí a primeira reação do médico assistente foi, eu já discuti esse caso 4h30 da manhã, falei pra internar. Eu falei, tá bom, bom dia. A minha impressão, reavaliei o paciente, a minha impressão foi essa. Aí eu perguntei assim, quer que eu mantenha a decisão da madrugada ou quer que eu passe a minha impressão? Aí discuti, falei meus achados no eletro, falei que eu achava era isso, enfim. Dei a minha impressão, falei, tá bom, pode dar alta. Falei, tá bom, obrigado. À tarde tive outro paciente, liguei, ela falou, não, tá bom, pode decidir como você quiser. Aí, negociou. Então, o que eu quero dizer é, você tem que mostrar que também você é competente. Exatamente, é isso mesmo. Então, é importante a equipe do pronto-socorro estar bem preparada. Sim, muito. Dominar os protocolos institucionais, continuar no mesmo serviço e criar relações com as equipes. Isso, engajamento. E aí, no dia que você precisa de verdade, se é você chamando, ele vai te vir rápido. Com certeza. E é isso, né? Essa discussão é muito importante. E ter o médico titular aliado, isso é muito bom. Claro que às vezes não é fácil, mas não é... Dos dois lados. Exatamente. Não é... a maioria. A maioria vai dar tudo certo. Sim, e comunicação é tudo. Porque se você já entra no titular... Bravinho? Já, né? Também não tá certo. Também não tá certo. Então, é isso, a comunicação. Olha, estou aqui, já passaram 4 horas, olha que bom, ele melhorou. Né? Poderíamos rever essa indicação, né? Então, essa integração em prontuário, em decalhe e entre as equipes é fundamental. É fundamental. Mesmo, hoje a gente tem muito paliativismo, né, no pronto-socorro, principalmente adulto, né? Tem, sim. Então, isso é muito importante, essas informações, porque a gente não sabe, aí tem que chamar, aí intuba, faz, aí quando chega... Mas quem falou que tinha que fazer isso? Então, tem que estar sabendo. Inclusive, o convite tem um episódio sobre cuidados paliativos e más notícias em pediatria que a gente fez aqui. A doutora Patrícia Lago participou conosco. Perfeito. Temos aí, fiquem ao convite para todo mundo. Professor, nosso tempo já está se esgotando. Quero te dar a oportunidade de passar uma mensagem final, umas mensagens principais que a gente discutiu aqui, o que é o mais importante na sua visão, na sua experiência, e novamente agradecer por estar aqui conosco. Fique à vontade. Obrigada, Lucas, eu que agradeço. Então, o mais importante é a gente sempre manter a nossa prática médica adequada, embasada cientificamente, e você fazer a diferença no seu serviço. Então, ter o compromisso de começar das pequenas coisas para você começar a melhorar até você atingir o nível adequado para o melhor cuidado do seu paciente. Perfeito. E eu acredito também que é isso, né? A inovação não é aquela briga que a gente estava dizendo. Do 32º melhor hospital do mundo, ele tá brigando, é a briga dele. É a briga dele, exatamente. E você que tá num serviço menor, faz a sua própria luta. Exatamente, é isso aí. Inovação é trazer pro seu serviço que alguém já testou em algum lugar, em outro lugar, pro sua realidade. Então, não vai, você que não tem computador no serviço, querer implantar inteligência artificial e, enfim, monitorização domiciliar. Exatamente, é isso aí. Luta por ter algo mais eficiente, entenda suas batalhas, entenda o seu serviço. No fim, todo mundo quer o melhor pro paciente e também pra nossa jornada de trabalho, que também é muito importante. Perfeito. Então, pessoal, a gente encerra por aqui mais um podcast. A gente poderia ficar mais 1h30 por aqui. Vamos continuar. Muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado. Eu gosto de falar também brincando, mas não é mentira. Quem gostou da nossa conversa, achou importante, compartilha, se inscreve aí no canal. Não arranca o dedo, não machuca ninguém. É um favor, na verdade vai ajudar muitos pacientes aí ao redor do Brasil. Fiquem à vontade para compartilhar a mensagem que tem que ser difundida. Pode me encontrar também nas plataformas digitais, @Lucas_Rodrigues com 2Ds. Se tiver algum trabalho para divulgar também, ela disse que tem umas práticas
no digital que também faz, né? Academia digital, seria? A gente tem a plataforma de saúde para profissional de saúde do Einstein, que é academiadigital.einstein.br. Então, muito conteúdo legal. Então, quem tiver interesse, fica lá à vontade. Muito obrigado e até a próxima.